buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe Ele te avistar, Ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te Uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Deus reine no meio de nós. E vamos agora louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim
a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém. Amém, Senhor. De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão
Amém. Vamos ficar de pé para cantar o hino inicial. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder, revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja em cada um de nós. E neste momento eu convido a todos a curvar suas frontes para falarmos com nosso Deus. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite de domingo na tua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas e que possamos, ó Deus, abrir nosso coração, nossa mente para tudo que viemos ouvir, louvar, seja para a honra e glória do teu santo nome. De uma forma especial, ó Deus, vem ser com aqueles que não puderam ouvir, onde quer que eles estejam, ó Deus, que eles recebam um chamado de Ti, para que possam estar aqui no próximo culto para Te adorar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Vem ser também, Senhor, de uma forma toda especial, com o mensageiro desta noite e com toda a programação, ó Deus, que seja para a honra e glória do Teu nome. É o que Te pedimos, Pai, desde já Te agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém. Eu decidi ser uma mulher em missão porque eu acredito no bem-querer do outro. Você querer o bem do seu próximo. Que assim como você encontrou preciosas verdades, você seja um canal de bênçãos para que outras mulheres também possam ter contato com essa mensagem preciosa. Amém.
eu e meu esposo fomos convidados por uma colega de trabalho para participar de um encontro de casais. E passamos um final de semana lá. Quando eu cheguei lá, ela é adventista e o trabalho era da adventista. E aí eu me encantei pelo cuidado que eles têm com as pessoas e não só com a vida espiritual. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a me interessar pelas coisas que a adventista fazia. Ela manda devocional todos os dias. Quando não é de manhã, é à tarde. E no ano de 2018, em agosto, eu perdi meu pai, né, cometido de um câncer no pulmão. E eu vou falar para você que me fortaleceu o devocional que Deus usava a Irmã Maria todos os dias para me mandar. Ela faz uma obra missionária, né? E aí algumas pessoas do trabalho lá no hospital ajudam. E eu comecei a ajudar. Aí ela falou assim, me indicou por que você não entra no canal e procura o estudo online. Aí no final de 2019, eu comecei a fazer o estudo online. E aí eles perguntou se eu queria uma pessoa que me solicitasse, se eu queria solicitar uma pessoa que viesse fazer o estudo em casa. Eu disse que sim, que eu aceitaria. No dia 15, eu orei a Deus e falei para Deus que se fosse a hora de eu abandonar, sair da igreja, do ministério que eu estava, então que Deus direcionasse uma pessoa aqui da região, porque até então eu não conhecia ninguém, que viesse ao meu encontro, mas que fosse da adventista. No dia 18, a Régia entrou em contato comigo. Eu comecei a separar todas as mulheres que estavam lá nessa lista, né? Para que tanto eu quanto a minha equipe do Ministério da Mulher começasse a entrar em contato com essas mulheres. E da minha parte, a minha lista entrou a Silvana. E eu orei a Deus e pedi a orientação de Deus e a melhor forma que foi. E realmente eu vi que na onde eu estava, talvez, acho que faltava isso. Esse cuidado com o outro, essa preocupação com o outro, essa responsabilidade com a obra. Quando o pastor Henrique falou para mim, você quer renovar a aliança? Eu não tive dúvida. Falei para ele, eu quero. E estou pronta para aprender, começar tudo de novo, mas para aprender direito. Eu decidi ser uma mulher em missão porque eu acredito no bem-querer do outro. Você querer o bem do seu próximo. Isso é mulheres em missões. Então eu acredito que nem foi eu que escolhi, mas sim o Espírito Santo de Deus que me escolheu. Diante o tanque batismal, né, ali aceitar e ser uma mulher em missão. Né, para que tudo aquilo que eu recebi eu possa querer oferecer em dobro para as pessoas que estão ao meu redor. Sou batizada na igreja adventista de 19 anos e nunca tinha participado na vida de uma pessoa, a questão da pessoa ter a decisão do batismo, ter a decisão da entrega aos pés de Cristo. Então, para mim, é um prazer, um sentimento muito mais, né? Uma gratificação muito maior. Essa semana de evangelismo foi assim uma preparação para nós, para cada um, para crescimento, porque mostrou que podemos realmente servir a Cristo de forma 100% e principalmente, né, com todas as nossas limitações. E eu creio que mais para frente, né, vamos ter mais resultados, mais frutos desse evangelismo.
Mateus agora irá louvar o nosso Deus. Som. Que Deus seja louvado. Som. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lá, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa.
te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Vamos a mais um estudo de Daniel. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E hoje vamos avançar um pouco mais para o capítulo 5. Quando a gente, eu acho que terminar o 5, a gente vai rever alguns tópicos ainda que faltou detalhar, como eu disse, alguns tópicos anteriores. E o tema de hoje está aí na tela, né? O estudo de Daniel e Daniel 5, as palavras misteriosas. Isso. E essas palavras estão aí escritas no capítulo 5 e o versículo 25. 5:25. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, sejas louvado e exaltado pelo teu povo que se reúne, está reunido não só aqui, como em todos os lugares do mundo, te prestando culto, te adorando e te louvando, ó Deus, porque o Senhor é Deus, é poderoso, é o Criador. E aqui estamos, Senhor, cumprindo o teu propósito, fazendo a tua vontade, e que o Senhor nos prepare para o teu reino, nos transformando e nos qualificando cada dia para sermos cidadãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Então diz aí, 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quando o faraó teve o sonho da vaca, né, a vaca magra que comia a vaca gorda, e depois as espigas mirradas que devoravam as espigas cheias, então, por que 2 sonhos? E José explica, né, os 2 sonhos, sabe por que é? É porque Deus tem pressa. Quando Deus dá uma revelação, a mesma revelação 2 vezes, ou repetiu aqui, mene. Por que houve essa repetição mene? Aí se você olhar o versículo 30, está a resposta. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Deus tinha pressa. E a pressa foi que naquela mesma noite. Mas vamos ver como a história começou. Passando. Isso. A história registra que Nabonido como último rei, mas a Bíblia diz que foi Belsazar. E agora? Houve sempre uma discussão, até os últimos 100 anos atrás, porque não se encontrava nada sobre Belsazar. As descobertas que havia até então, né, só dava como Nabonido, o último rei de Babilônia. E aparece esse Belsazar dizendo que também é rei de Babilônia. Mas se descobriu, nas últimas escavações arqueológicas, se descobriu que Belsazar era filho de Nabonido. E aí? E o que é que isso nos ajuda?
Nabonido foi o último rei da Babilônia, mas os historiadores não registraram os anos em que o rei se ausentou para cuidar de sua saúde. Então, alguns dizem que, por questão de saúde, Nabonido se ausentou e foi morar numa cidade chamada Tema, ou Temã. Outros dizem que ele foi como tivesse... Né, ele não estava, justamente por estar muito doente, não estava muito afim de governar, e deixou o filho dele cuidando de Babilônia, enquanto ele estava lá, tipo um palácio de veraneio, né, para ele descansar. E aí, quem é que reinava? O seu filho. Então, chama-se um corregente, ou correi, né, ou tinha um reinado aí, o pai e filho junto. E daí, ninguém melhor do que Daniel para deixar aí esse relato. Por quê? Porque Daniel estava lá dentro do palácio. Ele sabia quem estava lá dentro, ele sabia quem é que estava sentado no trono. Embora alguns queiram questionar a autenticidade do livro de Daniel, tem muitos que procuram colocar o livro de Daniel dos 300 anos depois, né, 200 anos antes de Cristo. Porque a precisão das profecias dele foi tão exata, que os céticos, né, os críticos da Bíblia, não querem admitir que Daniel teve essas revelações antes que acontecesse Babilônia, Medopécia, que ele fala claramente, né, as nações que vieram depois, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, e os detalhes que tem em Daniel 11, né, sobre o rei do norte e o rei do sul, que na verdade é o Império Seleucida, o Império Ptolemaico, né, que, do Egito com a Síria, os detalhes que ele dá do que ia acontecer foram tão exatos que como é que esse homem pode descrever a precisão de detalhe de que ia acontecer? Não pode ter sido. Esse caba viveu 300 anos depois, aí viu a história ocorrendo e relatou como se Deus tivesse mostrado, né? Os que criticam a Bíblia. Mas, para esses mesmos críticos, eles não sabiam como explicar Belsazar. Como Daniel está falando de Belsazar, que a história não fala desse Belsazar, não explica nada. Mas, na verdade, as últimas descobertas comprovaram realmente que Belsazar existiu. E aí, hoje, ninguém mais duvida de que ele foi o filho de Nabonido, que ficou na Babilônia reinando no lugar do pai. Diz que lá em Tema, Nabonido, ele deixou digamos assim, uma obra interessante, né, que ajudou muito, chama-se As Crônicas de Nabonido. Inclusive até a queda de Babilônia. Então, as Crônicas de Nabonido relata também uma oração dele. Quando ele estava doente em Tema, veja o que ele diz. Quando eu estava doente por bolhas malignas, por ordem do Deus Altíssimo, na cidade de Temã, então eu confessei os meus pecados e Deus mandou um mágico dos judeus, chamando Daniel de mágico. Um mágico dos judeus do cativeiro. Então sarei, fui perdoado e decretei a adoração ao Deus Altíssimo. Observe que o que Nabonido está dizendo é que ele aprendeu com o sogro, né? Porque Nabucodonosor não era pai de Nabonido, era pai da esposa de Nabonido. Nabonido era genro de Nabucodonosor. Casou com a filha dele e, como justamente ela era mulher, quem foi rei era ele, né? Ela era a rainha, mas o rei era ele, o genro. E aí ele teve o filho chamado, então, Belsazar. E nos diz mais... Belsazar governou Babilônia por muitos anos como corregente, enquanto seu pai residia em Temã, né? Alguns escritos diz Tema ou Temã. E o que nós podemos ver na genealogia de Belsazar, aí veio o Império Neobabilônico, fundado em 609, foi fundado por Nabopolassar, né? Quando ele venceu lá os assírios em 612, quando tomou Nínive, em 609, quando tomou Arã, e acabou com o poderio dos assírios, então começou o Império Neobabilônico. E em 605, Nabucodonosor, então, com a morte do pai, ele assume o Império Nabucodonosor. E com a morte de Nabucodonosor, vem depois Nabonido, né? Depois de dois sucessores, vem Nabonido, que teve ainda Evil-Merodach e Neriglissar, né? Mas Evil-Merodach 2 anos, Neriglissar 4 anos, um general. Mas justamente por ele não ter um herdeiro homem, né? Aí Nabonido casou com a filha de Nabucodonosor e depois assumiu o trono.
que ela, justamente a rainha mãe, a mãe de quem? De Belsazar, que vai entrar também na história. Vamos ver um pouco o relato antes de chegar nas palavras da rainha mãe aí, no capítulo 5 de Daniel. Nos diz aí, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de prata e de pedra. E diz o versículo 5 aí, 5:5. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homens e escreviam defronte ao candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os magos, todos os sábios de Babilônia. E nenhum conseguiu decifrar aquela escritura na parede. E o versículo 10 então diz: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, nesse caso aí era o avô, mas pai para efeito de trono. E nos diz aí, o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Interessante. Vamos dar uma paradinha aqui e entender lá o início. O que nos diz lá o início? Que Belsazar, o que estava acontecendo com Babilônia é que Babilônia, deixa-me ver um detalhe aqui, depois a gente vai voltar. Babilônia já estava cercada por Ciro, ela já estava cercada. O exército persa já estava ao redor, já estava se aproximando, já estava um cerco. Mas eles tinham provisões ali para 20 anos. Podia a cidade ficar cercada e eles estavam nem aí. 20 anos, nenhum exército conseguiria fazer um cerco de 20 anos. Era um gasto muito grande. Então eles estavam tranquilos. E o que Belsazar resolveu fazer? Dar uma grande festa, Tranquilo, Não se importava lá fora. A cidade inexpugnável, muralhas grandes, indestrutível. E eles foram, então, comemorar, vamos fazer uma festa. E as festas, toda festa, ela tem um sentido. E no caso que eles fizeram uma festa, estava fazendo festa aos seus deuses. Toda festa ela tem um sentido de adoração. Porque as festividades evocam isso, toda e qualquer festa, até os nossos dias. Então, ele estava ali, veja o que nos diz a Bíblia, homenageando seus deuses de ouro, de prata, de pedra, de bronze, os deuses, o deus principal da Babilônia, que era Marduk, ou Bel, mas outros deuses menores que eles sempre adoram. Mas agora ele sente o desejo de mandar trazer, alguém pode ter sugerido a ele ou falado, e o Deus dos hebreus. Porque Daniel não estava na festa. Daniel aqui já tinha sido escanteado. Pelo caráter do rei, você vê que ele não, a presença de Daniel era indesejável. Daniel era muito santo e o rei não queria papo com Daniel. Então, deixou Daniel, disse que Daniel estava lá em outra cidade.
E alguém pode ter falado a ele desse Deus de Daniel, Deus dos Hebreus, que ele que já se mostrou, se revelou ao pai dele, ao avô dele. E ele, então, como faraó, ele diz: quem? Deus de Daniel? Esse Deus dos Hebreus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu vou mostrar esse Deus para vocês. Traga-me aqui o copo desse Deus. Traga-me aqui os talheres, os pratos desse Deus, que eu vou beber no copo desse Deus. Eu quero mostrar aqui quem é o Deus aqui mais forte, quem é que manda aqui. Traga-me os copos, traga-me tudo que tiver desse Deus, que eu vou mostrar aqui quem é o Deus. E aí, foi o que ele fez. Quem é esse Deus que eu ouço falar? Eu vou mostrar que esse Deus não é nada. E ele, então, lança esse desafio a Deus, mas diz que naquele mesmo instante, umas mãos aparecem na parede. E começa a escrever. E ele, então, perdeu toda a sua coragem. Cadê a sua arrogância? Cadê? Diante do que ele viu, ele se desmanchou. Começou a bater o joelho um no outro. Numa situação dessa é de se borrar todinho também, né? Então, ele fica aterrorizado com o que está vendo. Mas, quando a rainha manda chamar alguém que consegue interpretar, a rainha diz, né? Existe um homem sábio no teu reino. Deixa eu voltar agora aqui. Pronto. Daniel, a essa altura, ele deveria estar com cerca de 85 anos de idade, porque por 70 anos ele passou lá no cativeiro. E aí, o que diz da reputação de Daniel? A própria rainha reconhece que nele há um espírito excelente. Ele tem conhecimento e entendimento, interpreta sonhos e resolve problemas difíceis, né? E tira todas as dúvidas. Era um homem sábio, reconhecido em todo o reino. E ela o chama de Daniel. E diz, né, a quem o teu pai, né, o que era o avô Nabucodonosor, deu o nome de Belsazar, na verdade. Né? Quem botou Beltesazar foi o próprio Daniel, mas era agora Belsazar de frente a outro Belsazar, dois Belsazar. Mas o próprio Daniel, como nós vimos, não aceitou esse nome, a própria rainha o chama de Daniel. E o rei, então manda se chamar esse Daniel. Né? Em respeito à rainha, e ele, diante da incompetência dos seus chefes, dos seus magos, dos seus sábios, ele manda chamar Daniel. E ele ridiculariza, né? Recebe Daniel com certo desdém, desprezo. Né? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, ó, que meu pai trouxe de Judá? É tu que veio lá da Baixinha, e lá do Aritana, e veio para cá para o meu palácio? Ele estava desdenhando mesmo, desprezando Daniel. Desconsiderando. E aí ele tenta, numa indireta, dizer: Daniel, fala coisa boa que eu queira ouvir, que não me magoe, que eu vou te presentear, eu vou te dar até a metade do meu reino, você vai ser o vice no meu lugar. Vai ser o terceiro, né? Porque justamente Belsazar era o segundo, né? Que o primeiro era o pai dele, Nabonido. Ele era o segundo, por isso que ele diz a Daniel, ele seria o terceiro no seu reino, e encheria de presente, de ouro e de prata. Mas isso era uma maneira de dizer: olha, fale o que me agrada. Mas Daniel foi determinado, ele disse: olha, rei, os teus presentes fiquem para ti. Até porque Daniel, na interpretação, sabia que o rei não ia durar muito. E Daniel, prontamente, ele agora, antes de descrever a interpretação, ele dá um verdadeiro sermão a Belsazar. Onde a gente parou aí? Vamos ver o versículo 13. No 17, Daniel começa a falar, versículo 5, 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, ó rei. E no 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele.
matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. E a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Ele foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E o versículo 22, ó. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Esse é o grande problema aí de Belsazar. Ele sabia de tudo. E, pelo contrário, Daniel diz no versículo 23, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Foi uma sentença. Na verdade, uma sentença. Mas a questão aí que Daniel não estava falando com um homem inocente. Não estava falando com um ignorante. Ele no trono, ele conheceu toda a história. Ele sabia, inclusive, até do seu pai, do seu avô. Mas ele desafiou. Ele resolveu desafiar. Eu não tenho medo desse Deus. Quem é esse Deus? Eu vou mostrar quem é ele. Só faltou, como digo, cuspir, né? E fazer outras coisas nas vasilhas dos templos sagrados. Mas a questão é, você sabia. E você, mesmo sabendo, não se humilhou, não glorificou, não respeitou, não reverenciou. Então, não só tem aqueles, né? Aqueles que podem não querer saber de Deus, né? Podem não querer ser crente, mas tem os que desafiam a Deus, tem os que vão contra Deus, falam mal de Deus, e ainda descaminham outros. E o próprio Jesus diz que esses que descaminham outros da verdade, o castigo será mais severo. Porque além de não crer, ainda faz com que outros tropecem. E ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos de Jesus. Então, nessas palavras que nós vimos, veio a sentença para Belsazar. E Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, o Medo, e comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Isaías profetizou. Isaías viveu lá no tempo, se você olhar no capítulo de Isaías, ele viveu nos tempos de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Então, o que daria em torno do ano mais ou menos 500, 500 e pouco. 500 e pouco antes de Ciro, né? Ciro aí surgiu no ano 539 e Isaías profetizou lá por volta dos anos 800. Então, muitos anos antes, Isaías predisse que enviaria Ciro, Deus enviaria Ciro, que libertaria o seu povo. Agora, pasme, né? Ciro, ele é tido como um Messias, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ter sido um judeu, nem um cristão, mas Deus o escolheu como Messias, aquele que libertaria o seu povo. E o que acontece? O avô de Ciro, chamado, alguns creem que é avô, né? Pode também ser o pai, mas a história diz que é o avô, Astíage. Astíage, primeiramente, ele sonhou, num sonho ele sonhou que a filha dele, né, dava vamos dizer assim, ele sonhou que a urina da filha dele causava um enchente em todo o reino dele. Ele deu uma chichada, né, que provocou uma enchente. E isso foi um mau presságio, né?
Foi um mau presságio. Ele entendeu que a filha dele poderia acabar com o reino dele. Então, o que ele fez? Ele pegou a filha dele e casou com um insignificante, digamos, lá do reinado de Elão. Ele não quis nem ninguém de alta patente, um general, ou nem príncipe, ou filho de rei, ou rei, para que ela casasse com a baixa patente, para não ameaçá-lo. Então, ela casou com Cambises, lá do reino de Elão, que fica justamente no reino da Média, lá do reino da Média, né? E de Cambises, ela teve um filho. E agora alguém chegou para ele e disse que existia uma profecia, existia uma profecia que o neto dele iria destroná-lo. O filho da filha dele iria destroná-lo. De onde vinha essa profecia? Ninguém sabia, né? Quer dizer, uma profecia, quando existe, tem um sentido. É igual a história de Moisés. Por que Faraó mandou jogar os meninos no rio? Teve um filme, né, de vários filmes que eu assisti de Moisés, teve um filme que explorou isso. E lá, os magos de Faraó diz que havia uma profecia que ia nascer um libertador. E os deuses lá indicavam que era já naquela época lá daquele Faraó. Então, por isso que imediatamente, qual a idade que ele manda matar os meninos? O menino de que idade? Né? Todos os meninos que nascessem, porque havia uma profecia que o libertador estava nascendo ali já no meio deles. Então, mata essas crianças aí. O que aconteceu com Jesus, também, o que Herodes mandou fazer, para matar o Messias, o libertador. E Isaías já tinha profetizado que haveria um libertador, o Messias, Ciro, ia libertar o povo. E essa profecia chegou aos ouvidos de Astíage e disse para ele, olha, o menino, esse teu neto, vai destronar. Inclusive, o nome dele era Ciro, né? Já nasceu e botaram o nome Ciro. E aí, alguém lembrou a ele dessa profecia. E o que é que ele fez? Chamou Árpago, né? O seu fiel general, e mandou pegar a criança e matar. Levar lá para dentro da mata e matar a criança. E Árpago, enquanto conduzia aquela criança, ao olhar para a criança, não teve coragem de matar. Então, levou lá para o reinado distante, lá de Elão, e lá encontrou um casal de pastores que tinha acabado de perder um filho recém-nascido e entregou Ciro a esse casal de pastores. Quando Ciro estava com em torno de 11, 12 anos, todo mundo lá notou que aquele menino não era filho de pastor. Ele tem um porte nobre, como diz, né? É um jeito de filho de rei. E chegou aos ouvidos de Astíage. E ele mandou investigar e descobriu que aquele menino, antes de ter certeza, perguntou ao general dele, né, se ele havia matado a criança. Ele disse que não. Confessou que não havia matado e entregou um casal de pastores. E aí, então, ao descobrir a verdade, Astíage, então, manda trazer Ciro, trazer Ciro e entrega aos verdadeiros pais, que é a filha dele, né? E o pai dele, Cambises. E ele, então, foi criado no palácio. E quando Ciro cresce, acho que com 24 anos, ele destrona Astíage no ano 559. Ciro começou a já ser um príncipe da Pérsia, né? Ciro cresceu na Pérsia. E Astíage era o grande rei da Média. E a Pérsia, na época, era subordinada à Média, né? Ou seja, Astíage era maior do que o neto. Mas Ciro agora cresce, né, e se torna um general, vence várias batalhas, e na batalha contra o próprio avô, ele não mata, né, mas ele destrona o avô e assume agora e une os dois reinos, a Média e a Pérsia. E, embora ele não mate o avô, mas fica agora como rei maior, e o avô fica agora como sendo um aliado dele. Por isso que a Bíblia fala da Média e da Pérsia, não só a Pérsia, mas os dois juntos, porque se aliaram, né, e formaram uma aliança para vencer a Babilônia. E agora, nesse cerco aí de Babilônia e nessa situação que Ciro está cavando, né, por baixo das muralhas de Babilônia, causa um alvoroço lá dentro, alguém esquece os portões abertos e facilita também. Alguns dizem que alguns soldados esqueceram o portão aberto, mas na verdade Ciro entra pelo rio que desviou e os soldados penetram lá, abrem o portão e os guardas entram em Babilônia, mas os próprios babilônios não lutam, não há luta. Ele não dá resistência,
porque a situação já de Babilônia já estava tão grande, o próprio rei estava longe, o filho só queria fazer festa, a Babilônia estava decaída, que o povo aceitou de braços abertos quando Ciro então toma a Babilônia. Então não há uma batalha, né? Ele entra sem que haja uma guerra. Mas lá no palácio, claro, né, os guardas entram e nos diz aí que naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Nesse caso, Dario, né, Ciro foi continuar a batalha dele, né? Ciro estava conquistando o mundo para a Pérsia, então deixou Dario como governador de Babilônia, enquanto ele continuou a expandir o seu reino. Embora diga aqui que Dario é quem sentou no trono, mas a partir de 539, com a queda de Babilônia, quem assumiu o império foi Ciro, rei da Pérsia. E esse Dario aqui fica no trono como governador nesse período. Então, vamos adiantar aqui. Então, no decreto de Deus, contra o reino de Belsazar e ali pôs fim. Há um rei que se arrogou ser maior do que o próprio Deus. E na noite de 12 de outubro de 539, Babilônia caiu diante de Ciro. Pelo calendário juliano, né, alguns botam 11, 12, 13, na média 12. Né? Naquela mesma noite de 12 de outubro, ó, a gente tem essa data aqui no Brasil? Não tem, né? 12 de outubro, não é uma data qualquer. Né? E além do mais, outro fato interessante é que Nabucodonosor, quando foi coroado, né, com a morte de seu pai Nabopolassar, em que dia Nabucodonosor foi coroado rei de Babilônia? 7 de setembro. Ó. 7 de setembro. Há quem diga que o 7 de setembro nosso não foi uma data, não foi uma batalha, não houve nem um estardalhaço como a gente aprende nos livros, foi apenas uma encenação, né? Escolher até a data certa. 7 de setembro, né? Tem a ver com as ligações aí com Babilônia. 12 de outubro, 7 de setembro, são datas, vamos dizer assim, datas místicas que começam a se adotar. Vocês lembram sabe aquele símbolo estrela de Davi, que é 2 triângulos, né, de cabeça para baixo, unidos? Na verdade, aquilo nunca foi estrela de Davi. Aquilo é símbolo do império que dominava o mundo na época. Quando criou o Estado de Israel, impôs que Israel assumisse como símbolo aquele triângulo, um dentro do outro, né, formando aquela... Aí deram o nome de estrela de Davi para que houvesse uma aceitação popular. Mas é um símbolo dos dominadores, daqueles que dominavam o mundo e em conselho lá criaram o Estado de Israel. Então, né, a gente vive cercado muitas vezes por essas coisas. E aí a queda de Babilônia foi em 12 de outubro de 539. Até mesmo a criação do Estado de Israel pode ter sido um ano místico. Sabe por quê? Porque alguns dizem que Abraão nasceu no ano de 1948, ou seja, depois de Adão, né? Mas por que diz que Abraão nasceu em 1948? Porque acha, acreditando que Abraão nasceu quando Terá, seu pai, tinha 70 anos. Ou seja, Terá, com 70 anos, gerou Abraão, Naó e Arã. Só que os judeus não aceitam o Novo Testamento, não é? Aí se você for lá para em Atos 7, o que é que Estevão diz? Que Abraão, com a morte de seu pai, ele sai de Arã para Canaã. Abraão só sai de Arã para Canaã com a morte de seu pai. Aí descobre lá em Gênesis 11:32 que Terá morreu com 205 anos. Mas em Gênesis 12 diz que Abraão saiu de Arã com 75 anos. 205 menos 75 é 130. Então você tem uma diferença aí de 60 anos. Se quem diz que Abraão nasceu quando Terá tinha 70, a cronologia correta, Abraão nasceu quando Terá tinha 130. Então dá uma diferença de 60 anos. E aí, por esse entendimento, por acreditar que Abraão nasceu em 1948, aí criaram o Estado de Israel moderno em que ano? Em 1948. Eles quiseram unir as duas datas.
alguém, né, raciocinando, pensando nisso para ficar uma data simbólica ou mística, né, para ter tudo a ver com o chamado de Abraão, aliás, o nascimento de Abraão com a criação do Estado de Israel. Mas esqueceram de Estevão, que Estevão diz que Abraão não nasceu quando Terá tinha 70 anos, porque se fosse o caso, realmente, em 1948 era a data certa, mas foi 60 anos depois. Então, é raro, feio, né? Aí não tem mais valor para essa data simbólica para Israel, embora alguns ainda acreditem nisso. Então, nós, né, estamos cercados de misticismo, né, de feitiçaria, de simpatia, e só que lá Balaão diz, né, contra o povo de Israel não pega nada, vamos dizer, né, um povo que a maldição não pega, crendices, né, nada pega, porque quem tem Deus não tem medo dessas coisas. Mas pessoas que não têm Deus, né, você viram no Provar e Ver de ontem, né, aquela tribo lá do Quênia, né, tribo animalista. Quem é que domina e controla a vida dos animalistas? Os espíritos, seja qualquer espírito. Olha, não faço não, porque senão acontece. Olha, não faz, olha, não come isso não, olha, não faz, olha, não pode vestir assim não. Quem controla a vida deles são os espíritos. É aquilo que eu disse. Cada povo se identifica pelo seu Deus. A identidade do povo é diretamente ligada a quem ele adora. Então, dentro daqueles misticismos de espírito, eles são controlados e vivem de acordo com os espíritos que eles creem. Belsazar, por não crer em Deus, ele se deixou, então, mostrou quem ele era, né? Um idólatra, um adorador dos deuses de prata, de ouro, de bronze. E aí, então, chegou ao fim, desafiou a Deus. E o que essa história pode nos ensinar? O que podemos aprender ainda dessa história? Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo testados pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por suas próprias escolhas, decidindo o seu destino. Vamos supor, né? Eu suponho, né? Começou uma guerra, não foi? Desde dia 7 de outubro. Alguns, não, vamos acabar com a guerra, vamos tentar, vamos promover a paz, vamos ver se pacifica, vamos fazer um acordo. Mas vamos supor que essa guerra, Deus vai usar, através da guerra, para cumprir o propósito dele. Alguém vai acabar com essa guerra? Não, por mais que queira. Pelo contrário, está um barril de pólvora lá. Né? Inglaterra e Estados Unidos estão bombardeando e mais outros grupos aparecendo e aumentando. Né? Está como um fogo. Né? Começa daqui a pouco, vai estar uma fogueira muito grande. Se Deus tem um propósito para cumprir, os homens pensam que está no controle, né? Os homens pensam que é do jeito que eles querem, mas Deus está agindo para que se cumpra o propósito dele, não o nosso. Então, cada um, no decorrer de sua vida, vai traçando o seu destino através de suas escolhas. Cada um tem escolhas a fazer. E por isso que, para que você faça essas escolhas, você só precisa de uma coisa, de ser livre. E é isso que nós somos, totalmente livre para escolhermos. Embora que o pecado sempre coloque em nós o senso de culpar alguém, né? Desde Adão, né? Foi por tua causa, eu fiz isso por causa de ti. Se não fosse tu, eu não tinha feito, eu não tinha agido assim, eu não tinha escolhido aquilo ou tal coisa. Né? O pecado ocasionou isso, a gente está culpando os outros em vez de assumir que somos culpados. Abrir a boca e dizer eu estou errado pesa muito, né? A boca parece que não se abre, a língua fica colada. Eu estou errado é uma palavra difícil de se dizer hoje. Mas são as escolhas nossas que cada um faz que vai determinar o seu destino. A pior de todas as escolhas que uma pessoa pode fazer é de afrontar o Deus do céu. Não basta rejeitá-lo, mas tem aqueles que afrontam, desafiam a Deus. E Deus é bom, é paciente, é misericordioso, vai agir para tentar salvar. Mas aqueles que já atingiram, já encheram a sua taça,
para esses já não tem mais remédio. Então, as escolhas que estivermos fazendo hoje nos colocarão no topo do sucesso ou no vale sujo e imundo do fracasso. As nossas escolhas, e a escolha, no caso, que estamos referindo, é a escolha que vai determinar o nosso destino. Mas as pequenas escolhas vão influir, é que influi na nossa salvação. Por exemplo, tem pessoas que trabalham, né, tem seu emprego, ganha 1, 2, 3 salário mínimo. Mas quando passa a melhorar de vida, ganhar 5, 10 salário mínimo, muitos esquecem a Deus, abandonam a Deus. As escolhas que fazem de ter das mudanças de vida afetam também o seu destino. Então, é o que nós podemos aprender de Belsazar, de Daniel. Daniel se manteve firme na sua escolha. Daniel se manteve firme. E ele saber que tudo que aconteceu com ele, mas era um propósito de Deus o que aconteceu, e ele aceitou. E aí ele foi firme até o fim. Quando no sonho de Nabucodonosor, né, como é que termina o sonho de Nabucodonosor? Qual é a conclusão final do sonho? É a pedra. Não é a pedra? No sonho de Nabucodonosor, nós vimos a pedra. E onde estava Daniel nesse sonho? Daniel podia estar na cabeça de ouro, ele queria fazer parte da Babilônia. Ele podia também se tornar um traidor e passar para o outro lado e ficar com Ciro, mas ele não fez isso. A Medopérsia, né, quando a Pérsia assumiu, mas ele também já estava velho. E aí depois veio a Grécia, veio Roma. Mas onde estava Daniel aí nesse sonho? Daniel estava ali na pedra. Porque o que significa a pedra? O reino de Deus. E ele viu que ele estava lá, nesse reino. E ele aceitou. Ele então rejeitou todas as glórias do mundo, de Babilônia, da Pérsia, da Grécia, porque ele viu que aquele sonho era o dele. O que ele queria estava naquele sonho. E então ele viveu por aquele sonho, que foi o sonho de Deus. E naquele sonho de Deus ele aceitou para ele. Senhor, eu quero viver esse teu sonho. O sonho que o Senhor tem para mim. Antes de Jesus partir, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vos buscar e vos levar para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E o que é que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Revelando o seu sonho. Jesus estava revelando o sonho dele para os discípulos. Olha, o meu sonho é esse. E aí, quem abraça esse sonho? Então Jesus só teve de 12, se perdeu um, né? Mas 11 se mantiveram fiel ao sonho de Jesus. Não quis saber desse sonho de Jesus. Ele quis algo mais imediato. Ouro, foi atrás de ouro e prata. Mas os outros entenderam que o sonho de Deus é melhor. E eles viveram para esse sonho, dedicaram a sua vida para realizar o sonho de Deus. Então, irmãos, precisamos entender que nós estamos aqui para realizar esse sonho de Deus. Eu posso impedir de Deus realizar o sonho dele? Deus pode impedir de realizar o meu sonho, não pode, mas eu posso impedir de realizar o sonho de Deus? Não. Então, qual vai ser o meu lugar? Você não pode impedir Deus de realizar os sonhos dele. Então, isso quer dizer que quando estiver acontecendo ou realizando, se você não está fazendo parte desse sonho de Deus, as suas escolhas determinam o seu destino. É por isso que a Bíblia diz, né? Quer comais, quer bebais. Ou façais qualquer coisa, fazei tudo para realizar o sonho de Deus. É isso em outras palavras, né? Faça tudo para a glória de Deus. Faça e você não vai se arrepender. Você não vai achar que sua vida vai acabar, que você vai ser infeliz, que Deus é egoísta, só quer tudo para Ele, né? Ele só faz o que Ele quer. Não é isso. Ele está dizendo: filho, eu te fiz, eu quero você para mim, morar comigo.
Eu tenho uma eternidade, um paraíso para você. Enquanto você está aí chafurdando por ração de porco, eu quero te dar um reino e você não quer. Na verdade, Deus quer nos dar o seu reino. Então, bota aí aquele hino, né? Jesus vem logo, está vós pronto. É o que nós vamos cantar agora, e que nós possamos saber que em breve ele já está vindo para nos buscar e realizar o seu grande sonho. E se você tiver o mesmo sonho de Deus, você vai subir quando ele voltar. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estás vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Jesus, vem logo, estás vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estás vós prontos. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos que o Senhor venha logo, mas queremos que o Senhor nos apronte, ó Deus, porque é o Senhor que vem nos buscar, e que pelo poder do Teu Santo Espírito possamos estar prontos cada dia para subir. Que o Senhor nos perdoe, nos transforme, nos renove com Teu poder, ó Deus, para que passemos a gostar daquilo que o Senhor gosta. Se hoje não gostamos totalmente nem plenamente, então precisamos, ó Deus, não é o Senhor que vai mudar, mas nós que precisamos ser transformados para gostarmos daquilo que o Senhor gosta. E nós temos tudo em comum e andarmos lado a lado, ó Deus. Então, habita em cada um de nós, nossos corações, em nossos lares, em nossa vida. Guia-nos e dirige-nos para que em nós cada dia se cumpra a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vou seguir a Jesus, avançando com fé, pois Ele é força e poder, e firme rocha aos meus pés. Minha voz irá